dado as bases políticas e econômicas que nós já vimos até agora, nós conseguimos então saber qual é o melhor sistema político que nós podemos colocar na nossa sociedade? Bom, para discutir isso, vamos fazer uma evolução sobre os sistemas políticos. Imagine uma sociedade onde possui uma democracia representativa da mesma forma que nós possuímos mais ou menos hoje, que é o seguinte. Imagine que todas as partes burocráticas desse governo, vamos supor assim, ele é preenchido através de concursos públicos. Fazem concursos públicos e aí quem passa nesses concursos públicos é que vão ser os responsáveis por fazer as ações burocráticas desse governo em si. E para guiar o país, para fazer as leis e guiar o país nas decisões que tem que fazer, são elegidos pessoas democraticamente, né? São as eleições, por exemplo, de 4 em 4 anos, se fazem eleições e elegem as pessoas responsáveis por guiar aquela sociedade. Bom, e dentro dessas pessoas a gente tem o presidente, tem os senadores, tem os deputados, tem os vereadores. Então, existe um grupo de pessoas que é responsável, por exemplo, por criar as leis e pronto, e essas pessoas são elegidas democraticamente. Caso essas pessoas que estão lá criando essas leis, elas colocam leis de forma a simplesmente garantir a ordem social no seu mínimo e deixar o livre mercado correr, a gente poderia dizer que isso seria um sistema liberal, por exemplo, um Estado mínimo. Então o Estado ele não lança os braços na economia, ele simplesmente garante a liberdade de todos e permite, né, e é o cuidador da propriedade privada. Pronto, esse seria um Estado mínimo. Agora imagine o seguinte, dentro desse sistema, as pessoas então, aquelas pessoas que vão sendo eleitas para fazerem as leis, elas começam a ser pessoas que começam a querer que o Estado avance um pouco os seus braços sobre a economia. E aí ela começa então a permitir que o Estado cresça. Então o Estado agora começa a tomar conta de algumas coisas, começa a tomar conta de saneamento básico, começa a tomar conta da educação, começa a tomar conta de várias outras coisas estatais. Aí, como que a gente poderia classificar esse sistema? Esse sistema já começa a aparecer como um sistema socialista ou não? Bom, mas vamos supor que isso continua. E aí as pessoas que vão sendo eleitas ali, elas fazem ainda mais leis que comecem a colocar até o Estado agora ter empresas. Então o Estado agora começa a ter empresas, começa a ser donas de petróleo, começa a ser donas de algumas outras coisas, começa a ser donas de transporte e tal. E aí vamos supor que esse Estado lance esse braço ainda mais e comece a realmente dominar alguns setores econômicos. E aí o Estado dominando alguns setores econômicos, já podemos classificar ele como socialista? E se agora esse Estado comece a lançar ainda mais esses braços e realmente domine o mercado como um todo? Ou seja, ele agora passa a ser dono de todas as empresas. E automaticamente ele passa a ser dono de todos os bens de produção e automaticamente ele começa a ser dono de todas as propriedades privadas. Pois agora você nem mais possui a sua casa. Na verdade é o governo que dá a casa para você e ele decide como que vai dar as casas para todo mundo. Pronto. Isso seria um sistema comunista? Mas perceba que desde lá do início, onde a gente tinha um sistema liberalista até esse sistema comunista, nada mudou. Tudo está sendo regido pela mesma forma política, pela mesma organização política. O que mudou só foi as leis, as ideias intersubjetivas das pessoas. As pessoas foram mudando as leis conforme elas foram querendo, tá? E só que respeitando aquela democracia representativa que existia lá no início. Então uma democracia representativa, ela também é um sistema comunista? Ela também é um sistema socialista? Ela também é um sistema liberal? Mas vamos vendo. E tá, então esse Estado agora ele é dono de tudo, tá? E você tem lá um presidente que é reeleito há 4 anos, e você tem um Estado, não sei se você chamaria isso de comunismo, mas enfim. Imagine agora que mais ainda, o Estado ele não só tá desse jeito, onde o Estado agora ele é dono de todas as propriedades privadas, ele é dono de todas as empresas, então o Estado é que manda, o presidente agora começa a ser reeleito. A população reelege esse presidente por vários mandados seguidos. Isso agora é uma ditadura? Bom, vamos supor agora que conforme esse presidente é reeleito,
as leis que vão sendo, as leis que vão sendo feitas ali, esse mesmo presidente, o grupo dele que estão lá no poder, começa a fazer leis que dão realmente o poder diretamente ao presidente. Tá? Porque antes o presidente era um subordinado político, lembra, né? Então, igual nós, não pode fazer muita coisa. Ele tem restrições e tudo tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, enfim. Mas agora ainda, então, nesse caso, você ainda não falaria que isso era uma ditadura ainda, tá? Mas tudo bem, mas seria quase uma ditadura, porque o presidente já está lá há muito tempo. E ele é que tem o maior poder social ali. Mas como ele foi eleito por muito tempo, então as leis começam a realmente dar poder para o presidente. E vamos supor que essa lei agora dá muito poder para o presidente. O presidente começa a ter o poder da população. Certo? Porque agora ele é que toma a decisão final. Lembra que isso é um consenso de todos, porque todos estão votando os vereadores e são eles que estão fazendo as leis. Enfim, estão fazendo leis para dar poder para o presidente. Todo mundo está gostando do presidente. E aí estão dando lei para eles. Bom, isso seria uma ditadura? Agora que ele já tem o poder, então os poderes agora realmente a decisão é dele e só dele? Isso é uma ditadura? Bom, vamos lá. E agora então acontece o seguinte. Esse ditador, ele realmente faz uma lei que agora ele é que escolhe, não é mais a população que tem o direito de escolher o presidente, é ele que escolhe, veja que tudo por legalidade. Os poderes foi passando aos poucos para ele, mas vai chegar no momento que ele vai ter poder suficiente para falar que ele que vai manter no poder. Pronto, no momento em que ele fizer isso, agora sim ele é um déspota, certo? Por quê? Porque ele tomou o poder para ele. Então todo o poder foi indo, as pessoas foram dando poderes aos poucos para ele, até ele ter o poder suficiente para ele dar mais poder para ele. Pronto, aí agora que ele tem o poder suficiente para dar mais poder para ele, ele deu esse poder para ele agora é um déspota? Mas perceba que foi tudo em função da legalidade, tá? Em nenhum momento aqui a gente fez alguma coisa que não seja jurídica, tá? Juridicamente impecável isso daqui, tá bom? Pronto. Mas aí vai ter um momento em que a população não vai concordar com esse déspota. E aí ele vai fazer o seguinte, pronto, no dia que a população não concorda com o déspota, aí sim a gente tem um déspota? Será que é o dia que a população não concordar com as leis que ele fizer, aí sim a gente vai ter um déspota no poder? Pronto, aí vamos supor que isso aconteceu. Tá? E até agora está juridicamente impecável. Bom, o dia que isso acontecer então, esse presidente ele vai ter que largar o poder só porque a população não quer? Mas espera aí, todo mundo é que foi dando os poderes para ele, certo? Então ele em nenhum momento ele infringiu a lei. E agora quem está infringindo a lei é a população, que não quer o que ele fala. Tá. Mas vamos supor então que a população agora começa, não tem como a população sair disso, porque o poder jurídico está na mão dele, não está na mão da população. Então a população agora com certeza é fora da lei. Então a população é que é fora da lei, porque agora a população não quer mais esse cara no poder, mas ele tem o direito de ficar no poder porque ele conquistou isso. E juridicamente é ele que decide. Pronto, aí nesse momento então, a população só tem uma solução, começar a desrespeitar todas as leis e quebrar tudo. Tá, aí depois de muitas coisas sanguinárias, né, os braços de defesa do governo reprimirem a revolta da população e a população tentar sempre, né, tirar o poder desse cara ao tapa, porque não tem outro jeito, juridicamente não consegue mais. Tá, depois de muito esforço ali, de muita guerra sanguinolenta, esse cara chega e pensa melhor e fala o seguinte, quer saber? Eu vou devolver o poder para a população. Vocês não querem? Não, eu vou, beleza, eu não concordo com vocês, mas tá todo mundo aqui, eu já cansei desse banho de sangue, não gosto desse banho de sangue, eu vou devolver o poder para a população. Pronto, só que daí ele faz o seguinte, como ele que decide como que vai ser divisado o poder, ele vai falar o seguinte, agora eu vou devolver o poder de forma democracia extrema. O que é a democracia extrema? A democracia extrema é o seguinte, a gente já evoluiu o suficiente para ter uma tecnologia aqui avançada, onde todo mundo vai ser obrigado a ter um aplicativo de celular na mão, e 1 hora por dia todo mundo vai votar nas pautas do governo. Então não existe mais vereadores, não existe deputados, não existe nada disso. O que vai existir é todo mundo vai votar em todas as pautas que tiverem. As pautas podem ser feitas pelo concurso público, por exemplo, sei lá, são pessoas que fazem parte do braço burocrático, tá? Do sistema. Então, pessoas que fazem parte do burocrático do sistema estão ali para gerar pautas, tá? E essa geração de pautas vão ser votadas por todo mundo. Então, não existe mais vereadores, não existe senadores, não existe p*** nenhuma, certo? O que existe, quem vai decidir as leis agora são
própria população. E deu os 50% de voto mais um para um lado, aquela pauta é aquilo. Pronto. Então, pronto. Isso é uma democracia extrema. Perceba a loucura que isso vai virar. Por quê? Porque agora existe um problema na democracia extrema. Isso quer dizer o seguinte: quando você coloca determinadas pessoas no poder, elas vão fazendo sinergicamente algumas leis políticas. As leis políticas, elas têm que ser sinérgicas, porque se elas não fossem sinérgicas, vira o caos, tá? Então nem mesmo lá os juízes vão saber o que fazer. Por exemplo, imagina que você coloca uma lei hoje falando que você permite o assassinato, e aí amanhã você fala uma lei que não permite o assassinato. E o juiz vai fazer o quê? O juiz vai olhar para a Constituição e vai falar o seguinte: olha, no artigo 1 fala que é permitido, no artigo 2 fala que não é permitido. Tipo, vira o caos. Tá? Vira o caos. Então, se não existirem pautas sinérgicas nas leis, se as leis não forem sinérgicas, a sociedade entra em colapso. Tá? E é o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque quando você dá o poder de democracia extrema, todas as pautas que vão serem aprovadas vão ser, cada dia vai aprovar pauta antissinérgica uma com a outra. Tá? Então todo mundo sabe disso. A população um dia vota numa coisa, outro dia vota em outra, no outro dia vota em outra. Então a cada dia que passa, a população vai votando em pautas completamente contrárias umas a outras. Contrárias. Tá? E é assim, essa é a loucura da democracia extrema. Então você acaba que vai chegar ao seguinte: aquela sociedade vai virar o caos. Os juízes não vão saber mais o que fazer. Eles vão falar assim: olha aqui, pela lei 1, deveria acontecer isso. Pela lei 2 deveria acontecer isso. Pela lei 3 deveria acontecer isso. E agora, qual que a gente vai escolher? E todo mundo então vai virar o caos, porque todo mundo vai começar a entrar em emenda, não vai aceitar mais a decisão do juiz, porque todo mundo vai querer a decisão que é melhor para ele, e ele vai ter espaço para isso, porque vai ter lei que vai dar espaço para ele ser melhor. Então no fundo é como se não tivesse lei, tá? E aí o país inteiro vira o caos. Vira o caos no país inteiro, ninguém consegue sair dessa lama da democracia extrema. Nada é mais cômico do que isso, tá? Porque se isso acontecer, realmente a gente vai entrar num caos, tá bom? E pra você sair disso, e tudo legalmente, hein? Até agora a gente não quebrou a legalidade desde a democracia representativa lá no início. Não quebramos nenhuma legalidade, foi tudo legal, tudo legal. E aí a gente vem aqui então nesse estado de democracia extrema, e aí com muita fé no coração, a gente vai conseguir, todo mundo vai perceber que a democracia extrema é uma b****, todo mundo vai perceber isso, e aí com muita fé no coração a gente vai conseguir aprovar pautas, aprovar leis onde vão começar a ser sinérgicas. E elas têm que ser sinérgicas como? Elas têm que ser sinérgicas em retirar o poder extremo da população. Elas têm que retirar a democracia extrema, tá bom? Então pronto, aprovando essas leis sinérgicas com muita fé no coração, porque isso vai ser muito difícil acontecer, mas enfim, vamos supor que nessa sociedade aconteça que eles conseguiram então retirar um pouquinho, né, dessa democracia extrema e volta, sei lá, por um estado de democracia representativa. Mas aí, qual tipo de sistema eles voltariam? Né? Tipo, como você faz essa volta? Você cairia num outro tipo de sistema intermediário a toda essa bagunça? Isso é que eu quero que vocês percebam. Não existe tipo de sistema puro. Não existe tipo de sistema puro. Não existe. Pessoas que lutam por um sistema puro são retardados mentais, que não entendem nada de política. Não existe. Todo sistema, ele pode se transformar em qualquer outro tipo de sistema. Tá? Em qualquer outro, pela legalidade, simplesmente pela legalidade. Sabe por quê? Porque a ação individual é que faz o governo e o governo pressiona a ação individual. Isso é uma bagunça circular e a gente nunca vai fugir dessa bagunça circular. Entendeu? E é isso que faz qualquer discussão entre qualquer sistema puro ser ridícula. Ser ridículo. Então, quando uma pessoa fala que o melhor é o comunismo, o melhor é o liberalismo, quando você está fazendo discutindo apenas o sistema, você está sendo infantil. Você está sendo infantil. Por quê? Porque não existe sistema. Não existe sistema. Tá? Existe uma bagunça circular onde ações individuais criam verdades intersubjetivas, que é o governo, e as verdades intersubjetivas interferem nas ações individuais. Não existe um sistema onde você vai falar que você consegue fazer uma pureza de um sistema. Então todos os sistemas na sua base podem se transformar em todos. E na verdade, todos os sistemas são todos os sistemas ao mesmo tempo. Tá? Eles só mostram facetas diferentes a cada situação. Então você vai ter uma situação onde o próprio seu governo vai mostrar uma faceta mais ditadora. Tá?
tá? Ditatorial. Você vai ter algumas ocasiões no seu governo onde ele vai mostrar uma faceta mais socialista. Você vai ter algumas facetas do seu sistema, do seu governo, onde ele vai mostrar alguma faceta mais liberal. Você vai ter alguma faceta do seu sistema onde ele vai se mostrar, sei lá, mais comunista. E assim vai. Tá? Então a cada situação ele mostra facetas diferentes. Na verdade ele está mostrando todas as facetas ao mesmo tempo. Não tem como você fugir de uma faceta. Tá? Todos esses tipos de sistemas estão conectados e todos eles fazem parte de todas as ações do governo. Todas. Todas. Entenderam? Porque não tem como você ser puro em alguma coisa. Você ser puro, você tá jogando fora. Você tá jogando fora o livre-arbítrio do ser humano. Você tá jogando fora as ideologias do ser humano. E as ideologias do ser humano estão ligadas com todas elas. Tá? Não é à toa que todos esses sistemas já surgiram na sociedade. Todos esses sistemas já surgiram na sociedade porque sim, existe uma faceta de ditador em todas as pautas políticas. Existe uma faceta de comunismo em todas as pautas políticas. Existe uma faceta de liberalismo em todas as pautas, tá bom? Então todas as pautas tem tudo. Só que cada hora ela vai se mostrar mais forte de um jeito. Certo? E isso é importantíssimo você perceber. E aí a gente vai cair então, mas então qual é o melhor? Qual é o melhor? Então, depende da natureza humana. E aqui a gente vai entrar na mais profundo conhecimento de política, que é o seguinte: me diga qual é a nossa natureza humana e eu te digo qual é o melhor sistema político. Então a gente vai ter pessoas que vai acreditar em Hobbes. Por exemplo, Hobbes ele fala o seguinte, que o homem é lobo do próprio homem. Então, a crença de Hobbes é de que a natureza humana é o seu lobo do próprio homem. Então, todas as pessoas que possuem a mesma crença que de Hobbes, ele vai achar que o melhor sistema é um sistema monárquico, é um sistema de absolutismo. É óbvio, por quê? Porque se todo mundo é lobo do próprio homem, você vai deixar o homem a livre, leve e solto? Não pode. Você vai fazer uma democracia entre lobos? É claro que não. Democracia extrema entre lobos, você tá louco. Você tá louco? Imagina a maioria dos lobos sendo brancos e uma minoria do lobo sendo preto. Você acha que uma votação democrática ali iria ser favorável a quem? É óbvio que os lobos brancos iriam se juntar e sempre ganhar democraticamente os lobos negros. E como eles são lobos, eles não estão nem aí com os lobos negros, eles sempre vão ganhar, óbvio. E eles não vão sentir nenhum remorso por isso e também não vão mudar nada. Por quê? Porque a natureza do próprio ser humano é ser lobo. Então, se você acredita que o homem é lobo do próprio homem, você realmente vai querer uma política absolutista. Você realmente vai querer uma política mais do lado ditatorial, tá bom? É isso. Você vai querer. Por quê? Porque daí você vai ser o seguinte, ó. Como todo mundo aqui tá brigando com todo mundo, é muito melhor a gente vir aqui e falar o seguinte, olha. Ao invés de eu ficar toda hora brigando com todo mundo, vamos eleger um lobão maior. E esse lobão maior, ele não deixa ninguém brigar. Então eu não fico só num estado de guerra a todo momento. Tá? Então, na verdade, o Estado como um lobo maior, ele é simplesmente aquele, ou um ditador, ou um absolutista, ou um monarca como um lobo maior, tá? Ele simplesmente impede que haja guerra interna. Tá? Então, ele impedindo que haja esse estado de guerra interna, eu posso agora relaxar um pouco. Tá? Eu posso relaxar e cuidar da minha vida de forma a não ficar prestando atenção no outro lobo. Tá? No meu vizinho, né? O lobo é o vizinho. Eu não preciso ficar tenso com o meu vizinho. Porque daí eu tenho um lobozão grandão que se meu vizinho me atacar, esse lobozão grandão aqui come o vizinho. Pronto. Então aqui os lobos já vão ficar mais miudinho na deles. Mas é claro que nesse estado você também não é livre. Por quê? Porque você tem que seguir o que o lobo grande fala. Se qualquer momento o lobo grande quiser alguma coisa que você não quiser, se você se... Você só... Ou seja... Né? É o preço que se paga. Mas não tem outro jeito. Porque se a natureza humana fosse lobo do próprio homem, não tem outro jeito. Será isso. Bom, vai ter gente que vai achar que o homem é bom por natureza, assim como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, certo? Então, se você acha que o ser humano é bom por natureza, então claramente você vai ser democrático, meu amigo. Claramente você vai querer uma democracia extrema. Porque se você quiser uma democracia extrema, ó, como todo mundo é bom por natureza, todo mundo quer o bem de todo mundo, então o voto de todo mundo é o que há. Então a democracia extrema é o que há, velho, porque sempre vai ser melhor pra todo mundo, não tem um cara lobinho que quer matar o outro lobinho. Então todo mundo quer ser bonitinho, todo mundo quer que todo mundo seja bom e assim. Então todo mundo vai votar em pautas boas, todo mundo vai ser angelical, então você tá numa sociedade angelical. Se você acha que você tá numa sociedade angelical, então claramente você vai ser você vai defender a democracia ao extremo, tá? Então, beleza. E se você acha que o homem não é nem bom e nem mal, assim como John Locke,
Tá? E você acha que o John Locke lá, que ele acha que o ser humano é uma tábula rasa que vai aprendendo com um meio, então, enfim. Então o John Locke vai falar que você tem que garantir a propriedade privada. Então o John Locke vai falar o seguinte, olha, então tem que ser um Estado mínimo. Um Estado mínimo que apenas garante a propriedade privada e dá liberdade para o ser humano ser quem ele vai ser, porque ele é simplesmente moldável pelo meio. Então você tem lá que ele não é nem bom nem ruim. Então ele tem que ter a liberdade individual. E a liberdade individual é garantir a propriedade privada dele e pronto. E a partir daí o mundo vai ser o que a natureza humana querer ser, tá? Então, e é isso. Então, se você for assim, você vai ser tipo um liberalista, você vai querer um Estado mínimo, tá? Defender o Estado mínimo. Agora, qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente não sabe qual é a verdadeira natureza humana. Então, Hobbes é apenas uma crença dele de que o homem é o lobo do próprio homem. O Jean-Jacques Rousseau é apenas uma crença dele de que o homem é bom por natureza. E John Locke é apenas uma crença dele de que o homem não é bom nem mal. E é uma tábula rasa. Tá bom? Então acontece o seguinte, e hoje, olha só, para piorar ainda mais, hoje a gente sabe que o homem não é nem um lobo, nem bom e nem uma tábua rasa. A gente já sabe disso, tá? Cientificamente a gente já sabe disso. A gente já sabe que o homem não é mal, não é bom e não é uma tábua rasa. Tá? Então ele não é nem lá o que o Hobbes queria, nem o que o Rousseau queria e nem o que o Locke queria. Tá bom? E agora, o que o homem é? Qual que é a natureza humana para a gente falar qual é o sistema liberal, o sistema político-econômico que tem que vir por cima? Pois é, a gente não sabe. Tá? E esse é o grande problema. Ninguém é capaz de entrar naquele livre-arbítrio. Ninguém é capaz de entrar no mistério da substância fundamental. E por isso a gente nunca vai saber. Da mesma forma que a gente já deduziu nos vídeos passados que a substância fundamental é e sempre será incognoscível, dessa mesma forma a natureza humana também sempre será incognoscível. Então a gente não sabe, a gente pode saber o que ela não é, mas a gente nunca pode saber o que ela é. Exatamente igual à substância fundamental. Tá bom? Então isso vai deixar a nossa política misteriosa, tá? Só que, percebam, as crenças que você tem, a sua visão política é completamente influenciada pela sua crença da natureza humana. Tá? Então as pessoas aí que são mais pro lado ditatoriais, tudo, eles acham que o homem é lobo do próprio homem. A crença dele é de que o homem é muito mais lobo do que outra coisa. Tá? A crença das pessoas que gostam da democracia extrema são aquelas pessoas que acham que o homem é bom por natureza. Ai, todo mundo é bonzinho, então a gente deveria ter uma democracia extrema. Tá? Então, é crença. E as pessoas que acham que a gente deveria ter um Estado mínimo, é uma crença dele acreditar que o homem é uma tábua rasa. Só que a gente já sabe que os três são errados. E a gente vai ver isso mais pra frente também. A gente vai explicar melhor isso, que as três visões estão erradas. Então, e a gente não sabe qual é a certa, a gente só sabe quais são as erradas. Tá? E nunca vai saber qual é a certa. A gente nunca vai saber qual é a certa. Então sempre vai ter um mistério aí no meio político. Então a política não tem como, ela sempre será feita de discordâncias. Tá? Discordância entre o quê? Entre as crenças. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode lidar com as diferentes crenças de forma melhor. Tá? Ao invés de lidar de forma barbárica, de ficar um guerreando com o outro quando as nossas crenças não se adaptarem, não serem iguais, a gente pode simplesmente tentar entender e tentar entrar num consenso melhor. Arrumar um sistema político para a gente entrar num consenso bem mais angelical, né? Bem mais eficiente do que ficar entrando em guerra. Tá? Então é isso. Pronto. E para isso é óbvio, o homem tem que perder o dogma dele, né? A gente tem que lutar sempre contra os dogmas. Então, quanto mais a gente conhece da natureza humana, melhor fica, melhor a gente sabe sobre quais sistemas serão verdadeiros, né? Mais corretos ou não. Mas no fundo a gente nunca saberá qual é o sistema melhor, tá? No fundo sempre, qualquer que seja o sistema, vai cair na finalidade de existir. Tá? Então, qual é a finalidade da gente existir? Vai cair nisso, para você dar um sistema melhor. Tá? Isso é muito importante você perceber, isso é muito importante. Então perceba que as suas crenças é que fazem a sua visão política. Não é a sua visão política que faz as suas crenças. Entendam isso. Tá? Então se a sua visão política é inabalável, isso quer dizer que você é um dogmático. Tá? É um dogmático, porque você está deixando a sua visão ir acima das crenças. Isso quer dizer que sua crença é máxima, é dogma. Você acha que não existe crença, você acha que você já está lidando com a verdade. Você acha, eu sou de esquerda porque esquerda é a verdade, esquerda é o que há. Tá? Isso é dogma. Isso é dogma. Você está achando que a sua visão política está acima das suas crenças e não estão.
São as suas crenças que fazem a sua visão política. Tá? Uma das mais, nossa, as coisas mais falaciosas que existem e desonestas que existem no meio político hoje é as pessoas tentarem justificar suas visões políticas em função de dados científicos. Você fala assim, meu Deus, como você é desonesto. Vamos dizer, tem pessoas que defendem, eu sou a favor do aborto porque a ciência aqui está mostrando que o aborto funciona. Não, isso é mentiroso. Nenhum dado fala sobre crenças, tá? Nenhum dado científico vai te falar qual é a sua visão política. Nenhum dado, não existe esse dado, tá? Só existiria esse dado se a gente conseguisse dizer qual é a natureza humana. E me fala, uma única pessoa que saiba qual é a natureza humana. Não sabe. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que realmente exista uma pessoa aqui, um ser humano, que seja infinitamente mais inteligente que todo mundo, seria realmente o enviado de Deus. Imagina que ele é enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele sabe qual é a verdade. Ele tem onisciência, ele tem onipotência, ele tem tudo. Aí a gente vai falar o seguinte, qual que é o melhor sistema então para a nossa sociedade? Se esse cara é Deus puro aqui encarnado, é óbvio que a gente vai falar o seguinte, meu filho, o melhor sistema é uma ditadura ditado por esse cara. Porque ele sabe qual é o melhor caminho, então ele vai e obriga a ser aquele caminho. Entenderam? Agora, existe essa pessoa? Não existe. Então, esse sistema ditatorial vai ser melhor? Entenderam? Mas se existisse, seria melhor. E você consegue saber se existe essa pessoa ou não? Porque tem gente que acredita, por exemplo, tem Jesus. E aí? O melhor seria, então, alguma ditadura feita por Jesus? No fundo, na verdade, a figura de Jesus nem queria ser ditador, né? Então, na verdade, não seria ditadura porque ele iria dar liberdade individual para todo mundo. E aí, dar liberdade individual para todo mundo é falar o seguinte, façam da vida o que vocês querem que você faça com ela. Entendeu? Sejam felizes, independente do sistema que vocês utilizarem. Claro, é uma coisa muito mais óbvia, né? Muito mais decente, mas enfim. Mas se existir alguém que se auto-intitula como Deus e as pessoas acreditarem nisso, as pessoas vão querer que seja ditador daquilo lá. Tá? E muitas ditaduras foram por causa disso. Muitas ditaduras surgiram porque as pessoas acreditavam que aquele cara era um ser mais inteligente, era um ser, tipo assim, nossa, aquele cara é tão inteligente, ele sabe muito mais que todo mundo, então ele deve ser o ditador. Entenderam isso? E é verdade, tipo, e se aquilo fosse verdade, eu concordaria com elas. Só que o problema é que isso não é verdade, o problema é que não existe essa pessoa, não existe esse gênio. Tá? Não existe essa pessoa genial que consegue lidar com tudo, entende tudo e realmente sabe qual é o melhor para todo mundo. Não existe. Não existe, tá? Mas se existisse a gente já saberia qual que seria o melhor sistema. Bom, então o melhor sistema depende da nossa natureza. Se a nossa natureza realmente for boa, então a gente deve fazer um tipo de sistema. Se a nossa natureza realmente for lobo do próprio, o sistema tem que ser outro. E se a nossa natureza não for boa nem má e for alguma coisa intermediária maluca, o sistema é outro. Tá? Então a gente está nessa bagunça, porque o sistema é outro. Tá? Porque o homem não é nem bom, nem mal, mas ele também não é uma tábua rasa. Ele é realmente uma mistura de tudo. Ele é uma mistura de tudo. E como ele é uma mistura de tudo, então cada momento uma faceta vai ter que ser mostrada. E é isso que acontece na nossa sociedade. A cada momento uma faceta é mostrada. Pronto. E isso que deixa a política louca. Porque você nunca vai saber o que é melhor. Nunca! Mas a gente é obrigado a mover, a gente é obrigado a agir, então a gente continua agindo e a gente vai entrar em concordância, a gente vai tentar, a gente é obrigado a entrar em concordância. E qualquer que seja a concordância que a gente entrar vai fazer um caminho. Isso quer dizer que é o caminho melhor? Não. Mas isso quer dizer que é o caminho pior? Também não. Mas é o caminho que a gente escolheu. Então é isso. A vida é isso. É todo mundo escolhendo o caminho que vai escolher e pronto. Se a gente entrar em concordância, melhor pra gente. Se a gente não entrar em concordância, pior pra gente. E a vida é essa. Tá? E seja qual for o caminho que a gente escolher, vai escolher. Se a gente quiser destruir o planeta, a gente vai destruir o planeta, pronto. E a gente vai acabar com a raça humana? Vai acabar com a raça humana e pronto, acabou. Não tem, é isso. E a vida é assim e a existência vai continuar existindo. Certo? Pronto. Então isso é política. Percebam. Então não existe um sistema político ideal. Não existe. O que existe é a forma que você se porta quando você pega uma crença contrária à sua. Isso sim é que vai fazer diferença na nossa sociedade. Então, nós devemos ir contra os dogmas e a favor de respeitar as crenças alheias. Então nós temos que respeitar a religião, nós temos que respeitar as pessoas que pensam contrário a você, nós temos que respeitar os judeus, nós temos que respeitar os negros, nós temos que respeitar os homossexuais, nós temos que respeitar todo mundo. Tá? E dentro das nossas diferenças, nós temos que arrumar um consenso geral para a gente começar a guiar melhor todo mundo, de forma a nunca quebrar a ética e as verdades triviais. Em todas as outras verdades obscuras e crenças obscuras, a gente vai ter que se virar. E sim,
Se virar significa, ora eu vou ter que ceder, ora você vai ter que ceder, ora um outro vai ter que ceder. E é isso. Então, apenas para finalizar, percebam que todas as discussões políticas que a gente tem, na verdade, que você taxou que o outro coleguinha lá, seu não entende nada, né? Você fala que o cara é burro que não está entendendo o que você está falando, na verdade ele está entendendo, só que ele está analisando aquela situação por uma crença completamente distinta da sua. E a crença de base é que vai moldar a sua visão política. Então, uma pessoa de esquerda, quando vai conversar com uma pessoa de direita, elas têm crenças de base diferentes, elas acham que a natureza humana é diferente. E a discórdia está isso, na crença de base. Não tá a discórdia não está naquela ação política que vocês estão discutindo. Tá? É muito importante perceber isso, porque quando você realmente percebe isso, você vê que você não precisa ficar brigando com o cara. Você precisa discutir a crença de base, não é a ação política final. Então a gente fica discutindo aqui se o aborto deve ser ou não criminalizado aqui num nível, só que a gente sabe, meu filho, se para você responder isso, você tem que ver as suas crenças de base. E a discussão fundamental está na discussão da crença de base. Então quando a gente começa a discutir a crença de base, aí tudo faz sentido. Se você ficar só discutindo aqui em cima, tá? Não vai fazer sentido não, tem que ter pena de morte ou não tem que ter pena de morte. Se você ficar só nisso, você só vai brigar à toa. O que você tem que pegar é, quais são as suas crenças de base que fazem você achar que tem que ter pena de morte? E o outro, quais são as suas crenças de base que fazem você achar que não tem que ter pena de morte? Quais são as suas crenças de base que fazem você achar que o aborto deveria ser legalizado? E quais são as suas crenças de base que vai falar que o aborto não deveria ser legalizado? E pronto, quando a gente começa a discutir essas crenças de base, aí sim, a gente começa a ir em terrenos onde a gente começa a descartar algumas falácias. Então a gente começa, não, peraí, isso aqui tá indo contra a ética, então a gente não pode ir pra esse lado, não. Ou então você fala o seguinte, olha, isso daqui é ir contra a ética, mas também não pode, não. Pronto, e aí a gente vai começar a calcar isso em função da ética e de verdades triviais. Pronto, e aí a gente consegue andar muito mais sólido nesse terreno. Aí a gente começa a criar pedras e caminhos para andar nesse terreno movediço, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora nos vídeos para frente. A gente vai começar então a analisar esses assuntos polêmicos, tá? Mas antes da gente analisar esses assuntos polêmicos, a gente vai refutar o corporativismo e o comunismo. Só para eu refutar uma coisa que é de direita e refutar uma coisa que é de esquerda. Para vocês verem que, enfim, não faz diferença nenhuma. E depois a gente começa a entrar nesses aspectos políticos polêmicos. E aí sim a gente vai ver que andar politicamente por esses terrenos não precisa ficar relativizando tudo e não precisa ficar brigando igual um retardado mental um com o outro, sendo que de forma dogmática, um defendendo um lado lá e o outro defendendo o outro como se dois retardados mentais, certo? Então vamos discutir as crenças de bases que fazem você ter essa visão política aqui em cima, tá? E é isso que a gente vai começar a ver então no próximo vídeo.